Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer a sequência de jogos do Verdão após o Palmeiras ter conquistado mais uma vitória na Copa Libertadores. Palmeiras vai enfrentar o Bragantino no dia 18, neste domingo às 18h30, jogo que vai acontecer fora de casa. Depois o Verdão vai enfrentar o Ceará, jogo que vai acontecer em casa, que é o jogo de volta. Pela Copa do Brasil, Palmeiras tinha conquistado uma vitória aí no jogo de ida contra o Ceará, no placar de 1-0 lá em Fortaleza. Esse jogo vai acontecer no dia 22 às 19h30. Depois o Palmeiras volta a jogar aí pelo Campeonato Brasileiro na rodada 10 contra o Flamengo, jogo que vai acontecer no Allianz Parque no dia 25 às 16 horas esse jogo. Depois o Verdão vai jogar aí a rodada 6 da fase de grupo da Libertadores. O último jogo da fase de grupo contra o Sport Cristal. Jogo que vai acontecer no dia 28 às 21h30 no Allianz Parque, galera. Tô trazendo aqui para vocês, para mais informações, o Seleção Sport TV, falando tudo aí sobre a rodada aí do Palmeiras contra o Bolívar aí no placar de 2-0. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Há 2 jogos do fim da fase de grupos, o Palmeiras já estava classificado, já tinha melhor campanha e ontem ainda venceu. Vocês acham que a torcida gostou do que viu? Não gostou? Ah, porque o Palmeiras é muito protocolar. Não gostou? Pelo amor de Deus também, né, Paulo Nunes? Não gostou? Não gostou? Não gostou porque a torcida é muita gente. Alguns representantes, e a gente tem os melhores momentos do jogo, dessa vitória contra o Bolívar, alguns representantes da torcida estão reclamando que o Abel é muito protocolar, gente. Gente, resolveu o jogo com 15 minutos. E aí? Já estava resolvido. Então, assim, jogou com 6 jogadores que não jogaram o último jogo. Joga da mesma maneira, joga com a saída de 3, com o Piquerez mais à frente, joga com jogadores na frente, totalmente diferente do que jogaram. O Estevão nem no banco estava, Paulinho não estava, quem mais? Então, assim, um time novo, um time que está buscando alguns Maurício, jogadores, né, também. Cara, Maurício jogou Felipe Anderson, jogou Vitor Roque, que para mim é titular, mas o Flávio também. Veiga no banco. Veiga no banco. Então, assim, não tem como você faz 2-0, já mata o jogo. Uma equipe controlou o jogo, teve algumas dificuldades, um pouquinho de tempo só ali entre os 20, 25, 30 minutos do segundo tempo. Classificou em primeiro lugar, com uma rodada de antecipação. Pelo contrário, eu tô impressionado com esse começo do Palmeiras na fase de Libertadores. E é um time que, ao contrário do Flamengo, joga relaxado. Né? Joga tranquilo. Que você sabe que vai ganhar o jogo. Exatamente. Que sabe que ele tem o domínio, que ele sabe a hora de acelerar, que ele sabe a hora de descansar. Ontem era um jogo que você não tinha nenhuma necessidade de você expor jogador a uma lesão. Nem o Abel foi exposto, nem o Abel reclamou. Então é isso, é o time que sabe o que está fazendo, né? A Jéssica trouxe, né? Se tem um time nesse recorte de futebol brasileiro, né? De cenário brasileiro. Até continental, né? Que está regular é o Palmeiras, né? É o Palmeiras. E é impressionante como esse Palmeiras ele passa por crises, por instabilidades e o Abel Ferreira consegue consertar. A gente sempre olha recortes de treinadores, geralmente os recortes são muito pequenos no Brasil porque os clubes encerram o contrato do treinador e a gente não consegue ver um treinador ao longo do tempo para a gente conseguir mensurar a capacidade real dele. E o Abel, como ele está há muito tempo no Palmeiras, ele passou por muitos momentos em que o Palmeiras não estava legal, em que ele precisou repensar o Palmeiras. Quantas vezes isso aconteceu? Aconteceu em 2013 e o Palmeiras terminou o campeão brasileiro. Esse ano acontece de novo, no início do ano, ele precisou redesenhar o Palmeiras. Aí o Veiga se lesiona, ele traz o Felipe Anderson para o lado direito, pensa num Estevão fazendo uma função um pouquinho diferente. E aí o Palmeiras começa a jogar muito bem de novo. E acerta também contratação no mercado, né? O Facundo Torres, olha que jogador excepcional. Que jogador incansável em campo, a quantidade que ele corre, que ele participa do jogo. Esse não tinha. E que ele ficou uma fora agora, né? Foi contra o... Agora, o São Paulo? São Paulo. Na MLS ele era recordista de minutos Roger, jogando tem uma coisa também. aqui, esse time do São Paulo, o time do São Paulo, perdão, do Palmeiras, é que
além disso tudo aí do trabalho do Abel, dele botar de novo essa equipe para competir, para ser forte, mentalmente é uma equipe, para mim, no futebol brasileiro, é a equipe mais bem preparada. Só que agora o Palmeiras, além disso, tem um time com jogadores muito bons. Vou repetir. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque era unanimidade, até um mês atrás, 2 meses atrás, que o Flamengo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Elenco. Não estou nem falando de time, de como estava jogando. E esse Palmeiras aí? Esse Palmeiras agora está com todo mundo. Todos os jogadores o Palmeiras recuperou. Porque joga ontem praticamente time reserva, né? E você viu o time? Né? E joga em alto nível. O Felipe Luiz tirou 3 ou 4 jogadores importantes no jogo contra o Córdoba no Rio. Tu viu que procó que deu? Perdeu o jogo e a pressão que foi para cima do Flamengo? Como é que pode, num jogo de Libertadores, ele tirar 2 jogadores importantes? Tudo bem, o Palmeiras já estava classificado, o Palmeiras está numa situação diferente dentro do grupo. Bem confortável. Ali ainda era o segundo jogo do Flamengo na Libertadores. Mas esse elenco do Palmeiras Roger, ontem não tinha. Ontem não estava nem no banco. O Estevão vai embora, Gustavo Gomes e o Giai. E o Paulinho. Nem no banco. Ele não teve o Giai, mas ele tinha o Marcos Rocha e o Mike também no banco. Exatamente. Então, aí no volantes tem o Richard Rios. Richard Rios, jogou o Evangelista. O Evangelista estava no banco? Estava no banco, entrou depois. E aí, jogou o Emiliano Martins. Com o Richard Rios. Aí tem Aníbal Moreno ainda como opção. Eu acho que tem mais opções do que o Flamengo, o Palmeiras. E do mesmo nível, né? Do mesmo nível. Mas eu acho que a análise não passa por isso, Roger. Acho que não passa por isso quando a gente diz que o Flamengo tem mais... Como você chamou? Você não falou time, você falou elenco. Porque passa pela cornetada da torcida ao Abel, que não é nova. O torcedor associa ao espetáculo. Qual que é a nova? Não entendi. O torcedor associa ao que é oferecido em campo essa análise. Plasticidade, você está falando? Plasticidade, espetáculo. E os times do Abel já mudaram? Eu acho que a cobrança é maior no Flamengo. Olha só, eu acho que pode ser... Pergunta ao Paulo Nunes, que teve na fase mais refinada do Palmeiras, assim. Ele era rival de Djalminha, se não conectava, da turma do amendoim. Então, assim, o Filipão não botou apelido no torcedor de... Turma do amendoim. Mas o que o Abel não ganhou com o Palmeiras? Esse é o ponto. Não ganhou. Ele ganhou tudo. Mas aí que tá. Eu acho que o Palmeiras tem uma cultura de jogo que a torcida, embora a torcida corneteie, mas ela assimila melhor um jogo que é mais de força e imposição física. No Flamengo esse jogo não cola. Mas eu não entendi. No Flamengo tem que ser um futebol mais artístico. Que você colocou aí, isso que a torcida cornetou. Porque assim, depois que acabou o jogo lá ontem, todo mundo aplaudiu, todo mundo saiu... Eu acho que é uma parcela pequena. Não, a torcida, eu até fiz a correção. A torcida é muita gente. Uma parte da torcida. Há um estilo protocolar de jogo. Mas aonde que você viu isso? Como assim, aonde? Aonde você viu essa informação? Jogo, assim. Não é informação, não. São reações de Twitter. Você não fica acompanhando, não é em tempo real? Pô, você vai acompanhar Twitter, um monte de mala que fica aí escrevendo. Não, falei que eu interajo. Inclusive, o meu é bem curtinho. Eu nem uso. Essa questão de Twitter e redes sociais, não tem amor, não tem empatia. Não tem amor, falta. É um ambiente, a gente é tóxico. Mas, de qualquer maneira, pouco tempo, relativamente pouco tempo. É temperatura de estádio, Mari. É do momento lá dentro. Reação do torcedor é temperatura de estádio. É lá dentro. O torcedor que tá no estádio não faz esse tipo de crítica? Não, faz. Não, faz, mas ontem não fez. Não fez. Acabou o jogo, todo mundo saiu feliz. Todo mundo está aplaudindo. Aplaude a classificação que eu trabalhei no jogo. Já estava garantida. Eu trabalhei no jogo. Não teve reclamação. Eu trabalhei no jogo contra o São Paulo, lá em Barueri. Cara, a festa que o torcedor do Palmeiras fez depois do jogo, cara, eu fiquei impressionado assim da alegria. O negócio de Twitter é irrelevante. Ninguém liga pro Palmeiras protocolar, não? Vocês acham que não? Nem um pouco. Não, eu acho que quem liga sim. Acho que pode ter quem reclama, mas o torcedor... Não. Torcedor. Mas o torcedor também sabe, já viu esse Palmeiras jogar dessa maneira, nesse ritmo que eu digo, e ser campeão assim. Sabe tem uma maneira de jogo. A partida do Palmeiras ontem foi a partida de quem sabe jogar Libertadores. Exatamente. Eu fiz o Palmeiras e Botafogo ano passado. Os caras saíram aplaudidos. Eliminados dentro de casa, foram aplaudidos, pô. Eu discordo um pouquinho, Mari, dessa questão Você mede público de estádio. Esse é o público que interessa. Nego de Twitter aí. Essas questões de rede social. Pessoalzinho de Twitter que fica reclamando. Não, peraí, mas já fazem nada e fica em Twitter, coçando o saco dentro de casa e... Às vezes o cara tá tweetando do estádio, você não sabe? Que tweetando de estádio? Tem um 4G bom dentro do estádio.
Mas é chato também, porque vai pro estádio pra ver o jogo que fica no Twitter. E se você não gosta do pessoal da selfie? Odeio. Não. Deus sabe o que faz mesmo, né? Já pensou pra jogar bola hoje? Meu Deus. Tu ia estar no vinagre, né? Tava. Com certeza. Vocês viram que o Muro pouco tempo foi pichado? Nada. Tu sabe dessas fofocas? Tu é o mais fofoqueiro que tem hoje. Eu de fofoca? Você acabou de falar. Eu tô aqui. Não, ele sabe Pô, da onde tudo. que vaiaram? Que torcedor do Palmeiras que vaiou, que reclamou. Eu fico bom, eu chego aqui com o babado da semana. Ele já sabe, Eu leio jornal. Tu é um Maia, Eu sei, o jornal chega na tua porta lá, tu fica sabendo. Agora, rede social. Ele é do entretenimento. Ele tá na newsletter. Ele é do entretenimento. Picuinha de rede social, de Twitter, que reclamou do Palmeiras. Fica lendo o livro do condomínio, certeza. Fica sentado Jornalzinho na do porta. Ih, o 302 aqui, ó. Ler livro do condomínio eu não leio, não, mas leio muito livro. Não do condomínio. Não, do condomínio. Então tá. Inclusive, tem um bom pra... Qual é a dica? Dica aí. Não, mas eu não... Aqui, ao vivo, pô, não tô ganhando nada. Vai vender o peixe, não? Essa, vai vender o peixe? Vai vender o peixe. Eu fiquei um pouco querem? preocupada. Animal Selvagem. Muito bom. Boa leitura. Boa leitura, acabei de ler. Eu não sei nem se eu devo perguntar o que eu tô com vontade de perguntar. Depois você me conta como é que é. Não, mas é um livro de Vocês falaram, suspense, Jéssica e Paulo levantaram uma bola interessante no Flamengo, que eu vou trazer então pro Palmeiras. É clichê ou é verdade? O quê? Libertadores é diferente? É, óbvio que é. Por que pro Palmeiras não é? Vamos entrar nisso que o Roger estava falando. Cada torcedor tem uma filosofia de torcer, de apoiar ou não apoiar. O torcedor palmeirense, ele sempre, para mim parece muito com a torcida de São Paulo. Ele sempre torce diferente numa Libertadores, porque como é que eles falam da Libertadores? Obsessão. É uma obsessão diferenciada. É um torcedor que gosta muito do mata-mata, é um torcedor que gosta muito de jogos importantes e, na minha opinião, o Abel ama jogos de mata-mata. Então, ele sabe trabalhar o mental. Jogo de mata-mata vai muito de mental, vai muito de a força psicológica dos jogadores, e eu digo isso sempre. O Palmeiras trabalha como ninguém isso. O Abel faz isso como ninguém, como o Filipão fazia na minha época. Então, o palmeirense ele já é acostumado. Então, já é um nível de torcedor diferente. Não estou falando que é melhor ou pior. Estou dizendo que é diferente. O palmeirense se gosta da adrenalina, do jogo eliminatório, né? Se vai sair, se vai ficar. É diferente. Como a do São Paulo também. Então, mas exatamente esse exemplo. O São Paulo na Libertadores é uma equipe. Exato. Também Você está falando do desempenho da equipe, né, Mari? Exato. E no brasileiro não consegue reproduzir. Mas, o Palmeiras Mari, consegue. Sabe que Mas posso falar uma coisa? Desculpa, Jéssica. Pode falar, depois eu falo. Não, o Palmeiras ele encontrou o fio da meada da vitória, de ser campeão. Ele encontrou o caminho para ser campeão. O Abel. Que pode estar no Abel, pode estar nessa gestão. A gente só vai saber quando o Abel não estiver mais no Palmeiras e sabe como fazer isso perdurar ao longo do tempo. Tem time que sabe ser campeão numa temporada. Exato. Terminou a temporada, mas o Flamengo também tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Mas está sempre lá disputando. Sim, mas a mesma coisa do Flamengo. Mas a gente está discutindo Flamengo e Palmeiras, a pressão no Flamengo é uma, mas foi campeão brasileiro em 23, né? O quê? O Palmeiras. Tá, mas eu tô falando 24 e 23 foi o Palmeiras? Brasileirão. Em cima do Botafogo. E ganhou, então naquela virada. Tem um ano. Só ano passado que eles não ganharam. Ganharam o Sim, Paulista, né? Sim, mas a diferença do Palmeiras, o Palmeiras fica um ano sem ganhar, mantém o treinador. O Flamengo ganha e manda embora o treinador. Para você ver a diferença de pressão. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mandou o treinador embora. Para contratar o vice. É questão de gestão, né? Ponto importante. Mas todas? Não, questão de gestão do Flamengo. Sim, mas se você tem um treinador que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e a pressão continua no Flamengo. Por isso que a gente está falando, né? Ontem, como o Flamengo jogou, aí volto a frisar, o cenário do grupo era diferente, o Flamengo pressionado, tal, e o Palmeiras já classificado. Mas são situações diferentes. Eu estou remando contra a Mari dessa questão de, mas o torcedor do Palmeiras reclamou. Reclamou aonde? Não foi. Não tem direito. Não tem direito de reclamar. Lógico que tem. Ditador. Torcedor tem direito de tudo. Mas o que eu tiro de temperatura de torcedor é dentro do estádio. Torcedor modinha que fica, não sai, não tira a bunda de casa, não vai no estádio lá gritar, ver jogo, não sei o quê, em casa fica reclamando de tudo. Esse eu não levo em consideração. Twitter é a sala do desabafo. Os desabafos só por negativo. Nunca não, é toque. É tipo gritar na almofada. E eu tô falando uma coisa que eu não tenho Twitter não, hein? Mas é só de escutar os outros falando sobre isso, me dá até arrepio.
É isso, eu acho que o Palmeiras está numa linha... Mas a gente está concordando. Eu acho que a manifestação do torcedor de estádio... Vocês concordaram? Não, porque eu quero saber mais da fofoca. Se eu ficar brigada, eu não vou saber o final. Ela quer saber as fofocas. Porque se eu ficar brigada, o final eu não vou... Aí não vai saber de tudo. Foi bem na hora do Felipe Luiz, ele estava falando... a gente criou uma discussão? Porque a gente estava falando do elenco do Palmeiras. Né? Elenco barra time. Isso. Saber a diferença do elenco, você discordou de alguma coisa em relação ao Flamengo. É porque a minha discordância está no seguinte ponto. Para mim, análise de time, análise de torcida. E aí, torcida de estádio também. Análise de time passa muito pelo que é apresentado no campo. Sim. Por parte do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não aceita vencer. O torcedor do Flamengo quer espetáculo todo jogo. O torcedor do Palmeiras, e talvez até por esse novo parâmetro... Porque há um marco, né? Acho que o Flamengo de 19 traz um estilo diferente para o futebol recente. E isso arrebentou com vários anos após isso. Isso é DNA, da maneira como os clubes construíram a sua história, da maneira como os clubes construíram seus títulos antigamente. Exato. O Palmeiras é um time que construiu a história com as academias, com futebol muito bem jogado, com muitos craques. Então, também tem um perfil de torcedor que gosta do futebol bem jogado, que gosta do espetáculo. O Flamengo é a mesma coisa, o título do Zico, aquela época áurea de campeão da Libertadores, campeão mundial, os caras jogavam, passeavam, né, desfilavam em campo. Então isso vai se construindo uma torcida, perfil de torcida, de como se ganha. A mesma coisa no Cruzeiro. O Cruzeiro foi também, o DNA do torcedor, é um torcedor, eu falo que lá no Cruzeiro, cara, você pode dar carrinho, o torcedor gosta do cara que dá carrinho, mas levantou a cabeça, fez um cruzamento por trás do gol, malandro, tu vai ser vaiado. Tem torcedor que não, que adora. O lateral que dá porrada, que dá carrinho, ele pode ir na linha do fundo 200 chama o torcedor para vir. 200 vezes cruzar por trás do gol. O cara vai ser amado. E em determinadas torcidas, não. Então, você tem que entender. E o torcedor do Palmeiras, ele gosta do espetáculo também. Lógico. Ele foi criado assim, o avô... Só que é um outro espetáculo. O avô vai falar assim, pô, mas eu vi o Ademir da Guia jogar pro Netinho, eu vi o Paulo Nunes jogando com o Rivaldo, com o Djalminha, eu vi o Alex jogar, e o cara quer ver a mesma coisa que a história que o avô conta. E em outros, o Grêmio tinha uma torcida que mudou um pouquinho o perfil agora, né? Da maneira como ganhou a Libertadores em 2017 jogando bola. Mas o resto, malandro, era os caras dando porrada lá atrás, Paulo Nunes cruzando pro Jardel. Então, malandro, quando eu fui pro Grêmio, os caras falaram, Roger, o que tu veio fazer aqui? Tu não dá um carrinho, tu não dá uma porrada, tu não... Eu falei, vim jogar futebol. Deu certo, deu muito certo. Mas, no treino. Cara, muita gente falou, o torcedor não vai gostar de você, tu não dá uma porrada, tu não dá um carrinho, tu não briga dentro de campo assim, essas brigas de dar peitada um no outro. O torcedor não vai gostar de você. Graças a Deus gostaram, conseguiram jogar bem lá e gostaram. Alguma coisinha tu deve ter feito certo. Mas perfil. O torcedor do Grêmio não era esse? DNA, exatamente. Gostava de sair sangue. E o torcedor do Grêmio aí eu falava o seguinte, Paulinho sabe. Sobre isso. Paulinho sabe qual eram as fotos do vestiário do Grêmio, da sala de aquecimento? Alguém sangrando. O Hugo de Leão sangrando, o André Catimba, era Catimba, aquele caindo e quebrando o ombro, o outro com a canela rasgada. Eram os pôsteres da sala de aquecimento Jogos mortais. Então, daí você tira o DNA de um torcedor, né? Fala, porra, aqui eu vou ter que sair sangrando todo jogo. Traga seu estilete. Traga seu estilete. Vamos ouvir o Abel Ferreira, então, porque ele falou sobre poupar jogadores e disse que não vai dar descanso para ninguém, não. Vamos ouvir. Fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians e, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Eu não conheço ninguém que se prepare para uma prova, para uma competição, relaxando, baixando. Eu não conheço. Eu não posso estar a descansar, quer dizer, eu não posso treinar ao sol quando eu sei que o jogo vai ser à chuva. Eu tenho que treinar na tempestade para jogar à chuva. E tenho que jogar na tempestade que não dá. E hoje jogamos com a melhor equipa. Esqueçam isso de trocar o A ou B, jogamos com a melhor equipa. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. Os jogadores que entram, ao contrário daquilo que vocês pensam, o treinador poupou o Gomes, o treinador poupou... Vocês sabem há quanto tempo o Gomes anda a jogar com o joelho todo
Vocês sabem há quanto tempo que anda a jogar? Há quanto tempo que o Estevão fez estes jogos todos? A mesma coisa o Giai. Quanto tempo que anda o Giai a jogar? Vocês acham que o Giai chegava aqui? Não dá, não dá. Certeza. Perfeito, então. O que a gente está entendendo? Que há um descanso. Foi a última sexta-feira que eu vim aqui, que eu não posso ficar. Minha mãe sempre falou para eu evitar esse tipo de gente. E eu tô aqui na coisa. É o cara que mais gere de forma inteligente o descanso dos atletas. Eu tô contigo. E ele descansa o atleta. Ele descansa o atleta. E ninguém percebe. E ninguém percebe, porque ele não deixa isso. Ele já muda o caminho da conversa, ele já fala sobre outra situação, sobre se vai chover ou se vai fazer sol. Que, por exemplo, esses três aqui não foram poupados, não descansaram? Esses Você viu? Tem jogadores que não foram nem pro banco, que ficaram em casa, repousando. Mas sabe quem está fazendo isso também? E está sendo muito inteligente, inclusive nos jogos em que faz uso desses atletas. No caso, no último episódio, porque estavam amarelados, né? Leonardo Jardim. Ele vem fazendo... O Cruzeiro entrou em campo na última partida pelo Campeonato Brasileiro, véspera do jogo contra o Atlético. Que o próximo jogo é um clássico, né? Contra o Atlético. 5 atletas amarelados. Um era o Cássio, então não vou contar. No segundo tempo, no 4-0, tirou tudo. O Mário, qualquer treinador que vem de fora e tem um jogo de intensidade, mas ele tem que poupar o jogador. Aí é que ele tem que controlar a carga dos jogadores. No nosso calendário tem que controlar. Não tem Precisava chegar a 4? Eu acho que esse controle... Podia não ter usado esses atletas. Não, mas eu acho que aí que eu acho que é o correto. Aí eu acho que é o correto. Ele começa com um jogador... Eu acho que ele fez certo, que eu estou dizendo que podia, porque a gente vê com frequência. Pra mim, a melhor... Assim, tô falando pra mim. A melhor situação, quando eu gostava, assim, eu até entendia. Você começa o jogo, você faz o resultado, porque... eu vou controlar a sua carga. Aí no segundo tempo, 10, 15 minutos, 20, sei lá, você vai e controla a carga desse jogador. Aí, fato. O problema é quando você deixa o jogador no banco e aí o resultado não vem, você coloca ele para ele subir a ladeira. Aí o jogador que estava descansando, sendo poupado, ele tem que correr mais ainda para buscar o resultado. Eu acho que é isso, sim. Controle de carga é isso que você está falando. Mas aí você também não tem uma bola de cristal, né, Paulo? Para entender. Quando você bota o cara no banco, às vezes, você mas fala a probabilidade assim, de você começar com o seu time... Tô entendendo que o outro jogador que eu vou colocar vai me dar uma resposta positiva, eu vou ter um cenário administrável de jogo e não vou precisar usar o Paulo, ou se eu precisar, mas a probabilidade, resultado mais de você começar com um time mais forte e conseguir o resultado é maior do que você começar com um time que não é o titular. Com certeza, mas aí tem que colocar aí você tem aí que eu falo, acontecem às vezes, né? Aí é que eu falo que depende do adversário também. Quando ele tira um jogador importante ou dois dos mais importantes, deixa no banco de reservas, ele não vai tirar no clássico, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, ele vai tirar num jogo que ele entende que o cara que vai substituir vai dar conta do recado e o time vai render. Renato Paiva. E sem falar do Léo Jardim que você está falando, e a gente vai falar do Corinthians depois... Que não é o goleiro do Vasco. Não é o goleiro. Leonardo Jardim, que... E aí eles... O que eles fazem? Eles colocam esses jogadores, né? Os outros, chamado reserva, não pode ser reserva, né? Então o Roger fica bravo. Não pode ser reserva. Que é uma vitória, uma conquista... Como fala quando não está... Vitória... Triunfo. Que não tá querendo vencer, que não tá querendo... Culposa. Porque alguns times, como o Cruzeiro, como o Corinthians, que a gente vai falar depois, é uma vitória culposa, né? Você tá ali, se acontecer bem, se não acontecer, tranquilo. Aí acontece, ganha. Fica até com raiva, né? Meu Deus, vou ter que ir de novo pra cima no último. Coitado do Bidu, nunca mais joga. Exatamente. Nunca mais ele joga. Vamos mostrar aqui o Palmeiras, o que o Palmeiras fez nas últimas edições de Libertadores, porque eu também não entendo, acho que... E aí eu tô com o Roger, torcedor, estando no estádio, apoiando o time dele, tá no lugar certo para se manifestar. Mas diante do que vem fazendo o Abel Ferreira, é inacreditável. Em 6 dos últimos 8 anos ele teve o Palmeiras, teve a melhor campanha geral. Aí com o Abel, desde 2021... Lembrando que em 2020 o Abel chega no final e é campeão, né? Naquele ano em que a competição termina em 21. Sempre se classificou para as oitavas. Em 3 das últimas temporadas, com o Abel, ficou em primeiro lugar na classificação geral. Também com o Abel Ferreira, a maior pontuação até aqui foi aquela de 18, em 2022. No ano passado, teve a menor pontuação. 14 pontos, terceiro lugar na classificação geral.
esse é o Palmeiras recente na Libertadores. É muito impressionante o que esse Palmeiras faz. Eu sei que... E aí, por isso é que eu trouxe o bordão, né? Ah, Libertadores é diferente. Mas o Palmeiras vai bater campeão todo ano? É muito difícil. Mas todo ano, eu sei que já tinha uma história enorme antes do Abel, mas estou fazendo o recorte aqui do Abel Ferreira, que esteve nos holofotes, inclusive, da CBF, né? Com o Abel, todo ano disputa tudo. Então, a Libertadores pode até ser diferente. Mas o Palmeiras não deixa de disputar as outras competições de que participa, né? E dessa maneira, como a gente citou aqui, porque ele consegue ser o mais inteligente para gerir a minutagem dos atletas que ele tem. E, obviamente, um elenco muito forte, uma estrutura espetacular. Se não for a melhor do Brasil, com certeza está entre as três. As três, fácil. Então, ele tem todo o suporte de estrutura para que ele possa fazer esse tipo de trabalho. E ele é muito bom também, né? E esse ano, é tudo um conjunto de fatores. E esse ano a presidenta fatores. Leila abriu os cofres também, né? Porque se você for analisar individualmente as contratações do Palmeiras, são absurdas. É um time muito forte. Ele deu uma desconversada, né? O nosso próximo tema vai ser o internacional, mas só pra gente amarrar aqui, ontem ele foi perguntado de novo sobre renovação. Não foi sobre seleção brasileira, mas imagino que os assuntos tenham uma ligação, né? Agora a seleção já tem um treinador, mas o Abel pintou também... Você não sabe nem se tem seleção. Tem presidente. Você não sabe nem o que tem, mas dizem que tem o Ancelotti. Tô brincando, eu acho muito difícil, gente, que isso aí aconteça. Tem 10 dias, para com isso. Aí também não. É o Ancelotti. Mas o Abel esteve ali, o nome apareceu, né, em algumas discussões. E ontem ele foi perguntado sobre uma renovação com o Palmeiras e meio que deu uma desconversada. Sai maior depois de ter pintado nessas discussões de seleção ou não tem como ficar maior no cenário nacional do que o Abel já era? O Abel... O próximo passo dele é assumir a seleção brasileira, para ele crescer mais. Acho que ele... Seleção brasileira ou futebol europeu? Eu acho que ele tenta ter essa vitrine para o futebol europeu. E o Palmeiras é uma vitrine muito boa. A seleção brasileira seria o ápice da carreira dele. E seria um próximo passo natural. Mesmo que ele tenha a possibilidade de ir para a Europa, mas dentro do cenário brasileiro, dentro dos técnicos que a gente tem por aqui e que poderiam servir a seleção, o meu candidato seria o Abel Ferreira. Ele acabou se queimando um pouquinho há uns anos atrás, quando a CBF estava em busca de um treinador. Lembra que teve aquelas questões comportamentais do Abel que jogaram contra ele deu uma segurada, ele tenta ainda... Ele fala do sistema, ele vai meio mal naquelas palavras. Ele não atua de uma maneira legal e ali ele perde uma oportunidade que estava aparecendo para ele, que era de ele ser cotado para assumir a seleção brasileira, né? Então, eu acho que capacidade ele tem. Eu gostaria de vê-lo na seleção por conta disso, porque ele tem uma capacidade enorme de extrair, de ler os jogadores que ele tem e arrumar o time a partir dessas características dos jogadores. Ele faz isso no Palmeiras, sem abrir mão do que ele tem como convicção de futebol, que é a intensidade, que é a recuperação de bola, que é a marcação, que é uma marcação encaixada. Então, eu queria ver isso acontecer na seleção brasileira. A gente está sem identidade na seleção. Abel seria um cara que daria uma identidade. Eu só tenho uma questão, você está falando agora do que vai ser o próximo passo do Abel, né? E eu tenho uma questão lá de dentro do Palmeiras, eu estive lá agora nesse jogo do Barueri, eu acho muito difícil a Leila não conseguir essa renovação por mais um ano. Não conseguir? Não deixar de conseguir, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Ficou muita negação aí. Vai conseguir. Essa aqui é a parte. Porque é o objetivo dela, ela quer acabar o término da sua gestão com o Abel. Então, assim... e os dois são muito próximos um do outro. Isso mas o Abel deu uma declaração um tempo atrás, que era o último ano dele, né? No início do ano. Ele deu. Ele já tinha dado essa declaração. A gente destaca muito o que faz o Abel e como esse Palmeiras também deve ao Abel, mas sobretudo a Leila, né? Sim, exatamente. O que ela está fazendo, só rapidinho, o que ela colocou o estádio de Barueri é absurdo. O que ela mudou e está pensando em mudar mais ainda. Fechar com as arquibancadas. Todo o futebol do Palmeiras. É absurdo o campo. Para mim, hoje, o gramado e a estrutura ali dentro está até melhor do que o Allianz Parque. O gramado, absurdo. A questão é que a torcida não compra muito ir para Barueri. Mas foi agora, mas é diferente. É recente também, né? Mas são situações muito pontuais, né? Em caso de aluguel para shows, eventos, não é só assim que joga. Então agora vamos para o Internacional, que bateu o Nacional jogando fora de casa ontem. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!